A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bom com vocês, irmãos? Amados, eu vim aqui, através desse vídeo, irmãos, trazer uma palavra de Deus para vocês, uma questão, uma reflexão, na verdade, irmãos, e um alerta para todos nós, amados, que cremos na palavra de Deus, que procuramos andar, irmãos, segundo o que diz as Escrituras, amados, que é uma coisa que muitos, irmãos, talvez não se aperceba do que está acontecendo nos nossos dias. E eu gostaria, irmão, de dividir uma mensagem com os irmãos, que está lá em Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24, amados, no versículo de número 3. Mateus 24, versículo de número 3. Nós sabemos que ali, irmãos, o Senhor Jesus, depois que ele foi ao templo, disse que seria destruído em 3 dias e tal, assim. Ele subiu até o Monte das Oliveiras e ali os discípulos chegaram em particular até ele e fazendo o quê, irmão? Perguntando o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acutelai-vos, preste atenção, a primeira coisa que Jesus fala, primeiro alerta: acutelai-vos para que ninguém vos engane. Amados, isso aqui é muito sério. O primeiro sinal que Jesus falou que iria acontecer antes da vinda dele e do fim do mundo seria o quê? Que o engano iria o quê? Predominar nesses tempos. Só que para que o engano viesse, irmãos, teria que ter muitas o quê? Falsos crentes, falsos cristãos, falsos profetas e falsos pastores. A mentira, irmãos, seria algo que iria predominar sobre a verdade na vida de muitas pessoas. E a gente tem que entender uma coisa, irmãos, que quando o Senhor Jesus fala muitos, as pessoas elas têm uma visão do seguinte: hoje em dia, irmãos, como a gente vive nesse tempo, período de modernidade, as pessoas acreditam no que elas vejam, naquilo que elas veem. As pessoas veem aí na mídia, pastores, veem em outros lugares pessoas que têm muitos seguidores e tal. A gente tem que analisar o seguinte: Jesus falou uma coisa que é muito importante, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Não pelo número de seguidores, não pelo nome que ela tem, nem pela fama que ela tem. É pelos frutos. E as pessoas não conseguem, irmão. Muitos crentes não conseguem discernir, ter esse discernimento de olhar, e não é um julgamento, mas é ver, é analisar que fruto que essa pessoa está dando. Quais são os frutos que elas têm dado? O que essa pessoa tem produzido, irmão, segundo o que diz a palavra de Deus. E as pessoas não conseguem. Por quê? Porque não têm um conhecimento. Por não conhecer a palavra de Deus, como Jesus falou, errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, as pessoas não têm o discernimento de olhar, irmão, e ver se a pessoa produz fruto segundo a vontade de Deus. E aí o que acontece? Como a pessoa não consegue discernir os frutos, nem o que ela mesma faz, né, a vida dela, se realmente está adequada com a palavra de Deus, por não conhecer a palavra, como que ela vai entender se o fruto que aquela pessoa está de acordo com as escrituras, com as palavras de Deus? Então o que ela faz? Facilmente ela é enganada. Pelo quê? Começa daí vir o quê? A teologia da prosperidade. Várias teologias por aí que de engano. Então a pessoa começa, irmãos, a acreditar, não é na palavra de Deus, é na questão teológica, do engano que está aí na vida das pessoas. Aí ela fala assim, ela crê na teologia da prosperidade. Você acha que ela vai acreditar num pastor que prega lá numa igreja, que tem poucos membros, mas que está ensinando a palavra de Deus, genuína, que está falando contra o pecado, que está ensinando o amor de Cristo e tal? Você acha que ela vai acreditar nessa pessoa ou ela vai acreditar num tal de Miguel que tem aí, num falso profeta? Num Leonardo Salles, num desses aí que está por aí? Em quem que você acha que ela vai olhar e vai dizer, esse é o homem de Deus?
se a vida dela, o que ela ouviu e o que ela acredita é na teologia da prosperidade e não na palavra de Deus. Por quê? Se um pastor está lá numa igrejinha pequena, lá num templo pequeno, porque a igreja somos nós, e ali ele tem 10 pessoas pregando o evangelho genuíno, a palavra, o evangelho simples, o evangelho da salvação, o evangelho da reconciliação, o evangelho de que Deus é tudo e nós não somos nada, o evangelho da graça, da misericórdia de Deus. Você acha que ela vai olhar para essa pessoa, não, esse homem é um homem de Deus, ou ela vai olhar para uma pessoa que está aí no meio gospel, nesse onde tem carregado multidões junto com ele? Em quem você acha que ela vai acreditar? Sendo que a fé dela está numa questão teológica, teoria da prosperidade, não sei o que e tal, e um monte de coisa que a gente vê no nosso meio. É claro que ela vai acreditar nessa multidão. É claro que ela vai olhar para isso. Por quê? Primeiro que ela não tem o conhecimento da palavra de Deus. Ela não tem comunhão com o Pai. E aí, irmãos, o que ela acredita é naquilo que ela vê. Porque ela ouviu que é isso que é a verdade. E aí, irmãos, ela começa a andar com a multidão. E ela não consegue, irmão, entender que essa multidão não está no caminho correto. Ah, não, Jesus Cristo, o que é isso? E eu provo para vocês dentro da palavra de Deus. Olha o que diz aqui, irmão, a palavra de Deus. Preste atenção. No mesmo capítulo de 24, o Senhor, lá no versículo 11, Jesus disse assim: e surgirão, olha aqui, olha o que ele fala, e surgirão muitos, preste atenção, muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. As pessoas pensam que quando o Senhor Jesus fala, quando a Bíblia diz assim, muitos, elas pensam que é uma quantidade não muito grande. Não, irmão, é muita gente. A proporção que o Senhor fala que seriam enganados e os muitos falsos profetas, a proporção é muito grande, irmãos. Não é pequena. Não pense você, irmãos, que o fato, você olha assim e fala, não, mas somos 80 milhões de cristãos no Brasil. Irmão, muitos, a proporção de muita gente mesmo, não crê no verdadeiro evangelho. Não está andando segundo o que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque são muitos dos pastores, dos profetas que você vê por aí, muitos são enganadores. E a proporção é muito grande, irmãos. Essa é a realidade. Então a gente tem que colocar isso no nosso entendimento, irmãos. Amados, você não tem que acreditar em homens. Você não tem que confiar em homens. Você não tem que, irmãos, depositar a sua vida, colocar a sua vida, irmão, no que homem fala. Você tem que colocar a sua vida, a sua fé, a sua esperança somente na palavra de Deus. É isso que as pessoas têm que entender, meu irmão. Por isso, amados, você não precisa ser um seguidor de fulano, de cicrano e de beltrano. Seja um seguidor de Jesus Cristo. Seja uma pessoa que coloque a sua fé, a sua confiança somente no que Deus falou. Porque ele disse, seja Deus verdadeiro e preste atenção, todo homem mentiroso. Eu, que estou aqui falando com você, e você que está me ouvindo, o que nós falamos é mentira. Eu só falo a verdade que provém de Deus. Se o que eu falar não estiver de acordo com a palavra de Deus, é mentira, meu irmão. E é por isso que é simples você identificar uma pessoa falsa. Uma pessoa que está falando um engano. Se o que ela fala não estiver de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus disse, é mentira. E identificar um falso profeta é tão mais simples ainda, porque Deus falou, toda profecia que não se cumprir não vem de Deus. Uma pessoa profetiza algo e não acontece, sabe o que as pessoas dizem? O homem também é, meu irmão. A profecia, preste atenção, Deus fala assim, examinai as profecias, se elas provêm de Deus. A profecia, quando vem de Deus, ela se cumpre. Se não vem de Deus, não se cumpre. E se a pessoa que está profetizando não ouviu a Deus para falar,
significa que ela é um falso profeta. É simples. Ah, mas a pessoa... Irmão, o homem erra por si só. Mas quando ele fala em nome do Senhor, ele pode falar por ele. Ó, posso vir aqui e falar para você, irmão. Eu acredito, estou falando por mim. Eu acredito que Jesus não vai demorar para voltar. Mas sou eu que estou falando. Eu não estou aqui dizendo para você, em nome do Senhor, assim diz o Senhor. Não, aí já é uma questão. Eu já estou usando o que Deus falou, irmão. É como se eu tivesse... Deus falou para mim que Jesus... Não, e isso não acontecer é mentira. Eu posso dizer de mim, está entendendo? É minha opinião. É uma coisa, porque eu sou homem, eu posso falhar. É diferente do que eu vim aqui dizer, como esses falsos profetas falam, assim diz o Senhor, porque não é assim que os homens profetizavam? E não acontecia? Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com isso, amados. A gente tem que tomar cuidado, analisar, julgar as profecias segundo o que diz as Escrituras, amados. Segundo o que diz a palavra de Deus. Meu irmão, não seja enganado, irmão. Tenha uma vida de comunhão com o Pai. Sabe o que está em jogo, irmão? É a tua salvação. Para provar para você, quando a palavra de Deus fala muitos, quando ela usa esse termo muitos, a proporção é muito maior de enganadores do que pessoas que falam a verdade. A proporção de pessoas que serão enganadas é maior do que aquelas pessoas que não são, irmãos. É isso que a gente tem que abrir os nossos olhos. Sabe que no Evangelho de João, no capítulo 6, olha o que diz aqui, irmão, a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui. Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes para aquelas pessoas, ele pegou o barco e tal e foi. E aquela multidão veio atrás de Jesus. Uma multidão, muitas pessoas veio até Jesus. Chegando ali e tal, disseram para o Senhor, Senhor, como chegasse aqui tão rápido, assim, assim, tal. Depois você lê, irmão. É importante você ler o capítulo 6 todinho, porque aqui eu não tenho tempo para explicar. Estou fazendo um resumo para os irmãos. Aí Jesus, irmãos, disse o seguinte, lá no versículo, em nome do Senhor, quer ver? Aqui lá no versículo, irmão, de número 60, Jesus disse, aí diz assim, ó, muitos, preste atenção, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, e quem pode ouvir? Versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia, por isso, eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, olha só, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. E disse-lhe Jesus aos 12, preste atenção, uma multidão. E quando fala assim, muitos dos seus discípulos, ou seja, a proporção aqui dos que ficaram com Cristo é maior ou menor? Foi menor. Então, quando a Bíblia fala muitos falsos profetas, significa, irmão, que a proporção de falsos profetas é maior do que aqueles que são verdadeiros homens de Deus. A mesma coisa, irmão. Muitos, quando serão enganados, a proporção é muito maior do que aqueles que não serão enganados. Por isso, meu irmão, eu digo para você, você não quer ser enganado? Para de olhar para a multidão. Para de seguir a multidão. Segue somente Jesus Cristo. Porque depois Jesus falou, Pedro disse o quê? Senhor, para onde iremos nós se só tu tem a palavra de vida eterna? Fique com aqueles que andam buscando a palavra de vida eterna. Não é a palavra de prosperidade, não é a palavra disso ou daquilo, não. Amém, irmão? Você não quer ser enganado? Busque a palavra de vida eterna. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.